Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Que Jesus nos ampare, nos conduza e nos inspire sempre. Estamos aqui iniciando mais um estudo da obra Boa Nova pelo canal Sala Virtual Joana de Ângeles. Vitor Hugo mandou uma mensagem que vai se atrasar um pouquinho, mas deve entrar aí conosco ao longo da transmissão. Cumprimentando aqui nossa amiga Silvia, a Ana Paula, a Kelly Martins e também outros já conosco. A gente agradece a presença de todo mundo, a participação. Quem quiser, né, colaborar aí com o estudo através dos comentários, pode se sentir à vontade, que a gente está sempre acompanhando aqui, vendo, né, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma correção ou acrescentar algo, né, ao que nós vamos considerando aqui, pode ficar à vontade. Cumprimentar aqui a Amélia, a Carmelita, a minha querida Ana Cláudia. E bom, vamos lá, né, sem mais delongas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15. Então nós vamos fazer a nossa oração, cumprimentar também aqui a Suzana. Nós vamos fazer a nossa oração para iniciarmos e poder, então, adentrar esse que é um capítulo muito marcante, né? Aliás, o Boa Nova tem essa característica, né? Os capítulos são sempre muito impactantes, mas esse da Joana de Cusa realmente é talvez aí um dos mais impactantes da obra, né? Então vamos lá, que a nossa tarefa hoje é muito boa. Quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos, a fim de que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos superiores, a Deus, nosso Pai. Divino Mestre, aqui nos encontramos uma vez mais, buscando das tuas palavras, dos teus ensinos, a luz de nossas vidas, o esclarecimento justo para nossa caminhada, buscando alcançar com o nosso coração o ponto mais alto de comunhão e de conexão contigo. Pedimos a presença dos nossos espíritos amigos, dos nossos protetores, que nos inspirem com o entendimento e a reflexão, para que não venhamos a cair no engano de que as palavras do Evangelho, do Cristo e da doutrina espírita se destinam para os outros e não para nós mesmos. Que saibamos suprir as nossas deficiências morais através do contato com a inspiração e com as mensagens dos benfeitores da vida maior. Que o Senhor esteja conosco, Jesus, mas principalmente nós estejamos contigo, hoje e sempre. Cumprimentar aí também a nossa amiga Raíssa. Bem-vinda. Então vamos lá. O estudo hoje é o capítulo 15, né? Como a gente estava dizendo, e aí, pelo menos na minha opinião, não sei a de vocês, quiserem compartilhar aí, para mim, um dos capítulos mais impactantes dessa obra, né? E é muito curioso que esse seja o capítulo 15, porque é uma obra de 30 capítulos, a gente está aqui na metade, né? Exatamente na metade do livro, e esse é um capítulo que vem falar de um testemunho de fé muito, muito intenso, né? A gente nota que o grande chamado da Joana nesta encarnação, como esposa de Cusa, foi o chamado da fé. E há aqui lições preciosas assim que a gente gostaria
de ir destacando ao longo da nossa transmissão, mas que a gente já gostaria de iniciar com esse ponto. Foi um testemunho de fé do que é a verdadeira fidelidade. O que é ser fiel? Porque o tema da fidelidade é um tema que aparece em todas as revelações. Aparece na primeira, aparece na segunda e aparece na terceira. Por quê? Há uma mensagem de Emmanuel, inclusive a primeira mensagem, né, que o Emmanuel escreve através do Chico, interpretando um versículo do Novo Testamento, que é uma mensagem de 1940, publicada na revista O Reformador, chamada Comunhão com Deus. Perdão, Comungar com Deus. E essa mensagem está publicada hoje num livro chamado Coletânea do Além. E ali o Emmanuel vai falar da comunhão com Deus, mas nos lembrando que o desafio de agora, para nós, é o da fidelidade. Então, ele trabalha nessa mensagem que há como que degraus, né? Então, a gente poderia pensar aí que o primeiro degrau é o degrau da crença. Depois o da fidelidade, depois o da comunhão. Então, a comunhão, o único espírito que a gente tem notícia, né, que a gente pode afirmar com certeza que era um espírito que é um espírito que viveu e vive essa comunhão com Deus, é Jesus. Cumprimentar aí nossa querida Maria Aparecida. Obrigado, minha amiga. Dia de muita alegria, realmente, para nós, né? E aí o Emmanuel, nessa mensagem, ele fala da comunhão, mas dizendo assim, olha, Jesus é o exemplo de comunhão. Mas também vai nos lembrar que o grande desafio, o grande pedido para nós hoje é o desafio da fidelidade. E a gente poderia elencar aqui vários motivos, né, do porquê que esse é o grande desafio. Há um capítulo, inclusive, no Boa Nova, capítulo 6, Fidelidade a Deus. Esse tema vai ser trabalhado, mas aqui no capítulo 15 ele está sendo testemunhado, né, de uma maneira muito, muito particular, muito precisa, porque quando a gente pensa fidelidade a Deus, não é apenas uma questão de conduta de mim para comigo. É de mim para com todos. E isso muda muito, isso impacta muito as nossas vidas, porque pensar fidelidade a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores e, sobretudo, à mensagem cristã, né, chega em todas as áreas da nossa vida e, por isso, chega nas nossas relações. A maneira como eu lido com os outros também diz do quão fiel eu sou capaz de ser. Porque fidelidade não é apenas uma conduta minha para comigo. É a minha conduta para comigo e para com as pessoas à minha volta. E nesse sentido, é preciso entender fidelidade a Deus, né, de uma maneira tão profunda, que alcance as nossas percepções de justiça, alcance as nossas percepções de tempo, alcance as nossas percepções de amor. Porque o que a gente consegue entender desse capítulo 15 é que não é sinônimo de fidelidade tentar convencer alguém que não está pronto para ser convencido. E isso é desafiador.
Porque muitas vezes a gente vai pensar fidelidade justamente no contrário. Que é, eu sou tão fiel a Deus que eu vou tentar converter todo mundo no meu caminho. E, de fato, isso, num primeiro momento, pode ser interpretado como fidelidade, né? Eu sou tão fiel a Deus, ou a minha igreja, né, que seja, a minha forma de enxergar a religião, eu sou tão fiel que eu vou tentar convencer as outras pessoas. E, num primeiro momento, isso pode realmente ser interpretado como fidelidade, como aquela pessoa fiel à sua crença, fiel à sua religião, que ela então, e também até muitas vezes motivada de um bom desejo, né, que é aquilo que faz bem a ela, né, ela quer espalhar e quer trazer cada vez mais pessoas para que essas pessoas sintam o que ela está sentindo. Só que esse capítulo 15, ele nos pede pensar fidelidade num nível que é assim, eu sou tão fiel a Deus, mas tão fiel a Deus que eu sei e aceito que é Ele que conduz as pessoas. Então entra nisso aquela fala de Paulo, né, que a gente sempre cita, que está em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque essa é uma fala que abarca os acontecimentos, incluindo o grande motor da criação, que é Deus. Né? O grande, a, a, a grande fonte de energia, que é o Criador, que é a causa primária. Né? Então, essa fala de Paulo é digna de quem conseguiu entender que Deus está agindo em tudo e em todos. E, portanto, ser fiel a Ele inclui entender e respeitar o trabalho dele. E isso é desafiador. Isso é desafiador. Porque muitas vezes, e até creio pela nossa cultura, pela maneira como o mundo tenta apresentar a vida, a gente é incentivado ao embate. E, sobretudo, à imposição de visões de mundo e de vida. Né? Porque, na verdade, essa tem sido a norma de conduta até então, até agora, né? E continuará, creio, por muito tempo, que é esse delírio de achar que a minha visão é que tem que ser colocada. E é claro que com a doutrina espírita a gente consegue raciocinar um pouquinho sobre isso. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo é que nós vamos estar falando de alguém que viveu isso. Alguém que testemunhou de uma maneira, eu diria aí, das mais difíceis possíveis de serem imaginadas, essa fidelidade. Eu sou tão fiel a Deus, mas tão fiel que eu não vou tentar te provar nada. E isso não quer dizer que a gente vai deixar de falar das coisas. Quer dizer que nós vamos esperar o tempo de Deus. Porque existem pessoas prontas para ouvir e pessoas que não estão prontas. E é justamente através da fidelidade que a gente tem a Deus é que a gente vai conseguir dosar isso. Porque se a gente fosse raciocinar, né, nesse ponto de vista, é como dizer assim, é muito mais fácil, é muito mais instintivo para nós ficar tentando convencer os outros que a gente começa a enxergar o testemunho de fé justamente no silêncio e na espera. Assim, é porque eu sou fiel a Deus
que eu vou me calar. Como dizer, é porque eu não posso ainda agir de forma tão precipitada. Deus precisa trabalhar mais. Esse coração precisa aceitar melhor os trabalhos do Criador. Deus vai dando o tempo de cada um. Deus vai trabalhando em cada criatura. Então a gente aguarda, né? A gente aguarda. E isso é difícil, né? Isso é muito difícil. Por isso que lá no Ave Cristo, a gente tem uma cena muito marcante, que é do quinto varro, agora sobre o nome de Corvino, né? Orientando Crispo, para dizer a ele, quando o garotinho queria também se apresentar ao testemunho, né? Dizer assim, não, eu também quero morrer por Jesus. E aí o quinto varro chama ele e diz assim, meu filho, mas o grande testemunho não é a morte. O grande testemunho a Jesus não é a morte, é a vida. Não é morrer por ele, é viver por ele. E viver por ele significa compreender o mundo como ele é e me colocar na posição de quem vai tentar fazer o melhor. E é por isso aqui que eu digo que a gente poderia pensar e refletir sobre esse ponto da fidelidade de diversas maneiras, com diversas fontes, porque se a gente vai em Paulo, na carta aos Hebreus, tem um versículo magnífico no capítulo 12 da carta aos Hebreus, né? Que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso espírito, ou, em outras traduções, pela renovação do vosso pensamento, pela renovação do vosso espírito, do vosso pensamento. Tem várias traduções, mas a ideia é essa. E aí, inclusive, Emmanuel vai comentar esse versículo no livro Palavras de Vida Eterna, se não me falha a memória, capítulo 31, e ele vai destacar que o Paulo, nesse versículo, por mais que ele tenha dito, né, e não vos conformeis com este mundo, o segundo chamado do Paulo, ou a segunda orientação de Paulo a esse respeito, que era inclusive a de se esperar, né, não pede para a gente transformar o mundo, que era o que talvez se esperaria. Então, não vos conformeis com este mundo. Por que não é para se conformar com o mundo? Porque o mundo está perdido, vamos dizer assim, né, entre aspas. O mundo tem muitos caminhos equivocados. Então, não vos conformeis com este mundo. E aí, o que você espera? Bom, se não dá para se conformar com o mundo, é porque a gente precisa mudar o mundo, né? E aí o Paulo diz, mas antes transformai-vos. E aí ele puxa a responsabilidade para cada discípulo, para cada cristão. Como a dizer que o grande desafio do cristão não é mudar o mundo à sua volta, é mudar o mundo dentro de si mesmo. Então, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, do vosso pensamento, da vossa mente. E vai variar a tradução. E isso, então, é muito significativo, porque às vezes a gente está muito preocupado com coisas exteriores. Ainda estamos, né? Não que essas preocupações são inúteis. Não, elas são justas e eu diria mesmo que elas são necessárias. Elas só não são prioritárias com relação ao que a gente tem que fazer dentro da gente. E é esse que é o ponto, né? Que mais pega, assim. E então a gente vê muita gente preocupada com o movimento espírita. Tem uma preocupação muito grande com os jovens no movimento espírita. E é justo, por quê? Porque tem que ter mesmo, né? Tem que pensar metodologias, pensar
formas, né, de passar o conhecimento, também de chamar e abrir espaço para o público jovem, mas isso ainda é uma questão exterior. Embora necessária, importante, justa, né? Mas ainda é uma questão interior. Porque o grande chamado, e eu diria mesmo que qualquer tarefa que a gente queira fazer no movimento espírita ou em outro movimento filosófico, religioso, ou ainda mesmo no campo profissional, se a gente quiser ter êxito espiritual, nós vamos precisar atentar para dentro. E é por isso que o tema da fidelidade a Deus toca nas minhas relações. Quando Jesus diz que amar a Deus é semelhante a amar o próximo, né? Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei, e um segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a maneira como eu lido com o próximo, que eu conheço, né? Como o João vai dizer na sua carta, a maneira como eu lido com o próximo que eu conheço vai me demonstrar como é que eu lidaria com aquele que eu desconheço, caso eu o conhecesse. Por isso que o João diz lá na sua carta, que se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão com quem convive, como pode amar a Deus a quem não conhece? Então, o tema da fidelidade, ele toca nessas relações, porque de muitos aspectos, né? Como a gente vem dizendo. Seja do ponto de vista que eu estou entendendo que Deus vai dar o crescimento naquelas sementes que foram lançadas no coração do outro, seja por uma perspectiva de que a minha relação com o próximo, ela está expressando como é que está a minha conduta interior e quais são as minhas necessidades interiores. Então, se eu estou com muita necessidade de converter o próximo, se eu estou com muita necessidade de subjugar o pensamento do outro, pode ser que eu ainda não entendi qual que é o meu papel aqui. Não que a gente não vá se preocupar, é o que a gente está dizendo. A gente pode, né? É justo. Mas a gente perde a medida se a gente esquecer que o papel fundamental é interior. A gente perde a medida porque a gente pode se dar, é uma coisa que a gente atribui a gente mesmo, né? Ninguém pediu, não teve nenhuma orientação espiritual para isso, mas a gente foi lá e se deu a atribuição de conduzir o pensamento dos outros, ao invés de esperar o momento em que os outros precisam ser acolhidos, né? E aí sim orientados. Então vamos lá, vamos passar aqui no capítulo. Humberto Campos vai narrar um momento em que a Joana vai conversar com Jesus. E aí, vamos dar uma resumida aqui nesse primeiro ponto, porque ela vai com questões muito respeitáveis, né? Então, a gente nota que Humberto Campos destacando a primeira coisa, né? A primeira virtude que Humberto Campos escolhe destacar aqui é a fé. A Joana possuía a verdadeira fé. De fato. Né? Não era alguém que estava querendo tão somente se livrar do esposo ou da situação que vivia. Não era exatamente isso. Era uma questão de perceber que naquele lugar ela não conseguia enxergar como é que ela poderia expressar a fé dela, né? E aí ela
quer abandonar, porque quer viver aquilo, né? Imagina quem não, de boa vontade, né? Que coração de boa vontade que não ia querer conviver, seguir Jesus, né? E aí ela procura, fala aqui dos dissabores íntimos, fala da questão que o esposo não aceita, né? A mensagem de Jesus e tudo mais. E, e aí ela está expondo, né? As divergências, né? As angústias e tudo mais. Aí Jesus pondera, né? Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Isso é que é importante, porque, como muitos aqui, se não todos, devem saber, a orientação que Jesus vai dar para ela é: não abandona. Por quê? Porque ela está querendo sair da casa e do casamento, achando que é esse movimento que vai permitir ela viver de maneira mais genuína a fé, e Jesus está falando, olha, tá começando a pedagogia aqui é muito interessante, porque Jesus está trazendo para ela o plano, né? Olha, tem muita gente acreditando em templo de pedra, mas eu vim falar do templo do coração, para que a gente possa perceber que onde a gente vai, o templo está, né? E aí Jesus prossegue: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece o Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Essa é uma fala interessante. Ó, irmãozinho. Eu não vi que você tinha chegado, não? Tá tudo certo. Mete bronca. Eu vou só colocar isso aqui, aí você fala. Essa é uma fala muito, muito importante, né? Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Porque o que Jesus tá indicando ali é: olha, o seu trabalho já começou. Você não vai começar o seu testemunho quando você abandonar o seu esposo. O seu testemunho já começou, porque essa é uma dificuldade que a gente tem, né? De modo geral. É achar que tem que testemunho do evangelho tem cara e tempo. E não tem, né? Não tem. O testemunho é o tempo inteiro, em todas as situações. A gente é que ainda põe forma no testemunho. Mas todo tempo e toda situação pode ser uma oportunidade de testemunhar. Pode ser. Então, e aí Jesus diz, né? Agradece ao Pai. Quer dizer, a situação que muita gente colocaria como dolorosa, situação em que tem que abandonar mesmo, porque esse marido está impedindo você de viver a sua fé. Não, ele está convidando você para testemunhar a fé mais genuína que tem, que é a fé de saber silenciar. Eu tenho tanta fé que eu consigo silenciar. Então agradece a Deus o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. E aí, irmãozinho? Quer falar algo? E aí, irmãozinho? Só cumprimentar as pessoas. Uma excelente noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos juntos aqui. Pode prosseguir, pode terminar aí. Tá. Eu não sei, é porque eu estava na abinha aqui do livro, comecei agora, tá? A leitura do capítulo. Aí dei só uma resumidinha aqui nas questões que a Joana traz para Jesus, né? E aí
a gente tô passando aqui na fala de Jesus para Joana, né? E aí aqui é muito interessante, porque Jesus está trazendo uma compreensão que é assim, a gente não vive o evangelho só de um jeito. Existem várias maneiras, vários caminhos, e todos são dignos, todos são sagrados, né? É a gente que põe forma. O evangelho é a essência. Então, a questão não é a forma, a questão é a essência. Então, o que Jesus está introduzindo aqui é uma revolução no pensamento, na maneira de pensar e na maneira de encarar a vida, né? Encarar as situações. Então, ele diz assim: teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Aqui parece até uma referência à parábola do semeador, né? Como dizer assim, a terra que é à beira do caminho, ou que é o solo pedregoso, ou que é o solo espinhento, não é condenável tão só porque não é uma terra boa. Pelo contrário, há ali um trabalho mais duro, que é o de preparar esse solo para que se torne uma terra boa, né? Então, e esse é o trabalho do evangelho, né? A gente não precisa cultivar um pensamento que é a fé ou os ritos cristãos têm que dominar o mundo para o mundo ser bom. Não, não é isso, né? A questão é muito mais sublime, muito mais pura, muito mais, eu diria até mais elegante do que isso. É, é, o Evangelho não vem trucidar o mundo para impor uma nova filosofia. O trabalho do Evangelho aqui é fortalecer o que há de divino em todo mundo. Porque as maneiras como cada um vai viver, as buscas, né? Isso só é ruim atualmente porque a gente tem dado mais voz à sombra do que uma luz que tem. Então, o trabalho do Evangelho não é o de impor uma visão. O trabalho do Evangelho é de resgatar o que tem dentro da pessoa, o que tá às vezes perdido, né? Então, eu não vou começar a trabalhar com Jesus quando alguma coisa acontecer. Porque o trabalho com Jesus não é para amanhã. O trabalho com Jesus é para hoje. Na situação de hoje, na condição de hoje, com as pessoas de hoje. Porque é como a gente tem pensado muitas vezes, né? Jesus está sempre chamando a gente para hoje. Ele está o tempo todo chamando a gente para hoje. É para a situação, para a condição, para o nível evolutivo de hoje. Né? E aí, não posso deixar de citar aqui uma fala de Kardec, que eu particularmente gosto muito, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, mais ou menos com essas palavras, né? Quem não pode fazer o bem que quer, que contente sem fazer o bem que se pode. Porque esse é o chamado, né? Se há sinceridade de propósito com o Evangelho no meu coração, eu não posso estar esperando condições melhores para fazer alguma coisa.
Então é no meio que eu estou, com as pessoas que eu estou, porque enquanto eu estiver idealizando um cenário ideal para aí eu começar a trabalhar pelo Evangelho, o desejo mais forte do meu coração é de atingir o cenário ideal e não o trabalho com o Evangelho. Porque o que vibra no meu coração vem primeiro na minha busca. E é por isso que eu cito essa fala de Kardec, né? Porque ele está falando ali sobre ganho, sobre dinheiro. Então a pessoa diz assim: quando eu ficar rica, eu começo a fazer o bem. Eu falei: então você quer mais ficar rica do que fazer o bem. Porque se você quisesse fazer o bem mais do que ficar rica, você começava agora. Você começava com as condições que tem. E aí a gente pode extrapolar isso para outros assuntos, né? Assim, quando eu me aposentar, eu começo a trabalhar no centro espírita. Se eu jogo o trabalho com o evangelho, se eu subordino o trabalho com Jesus a qualquer circunstância, então eu estou dizendo que essa circunstância é maior do que o trabalho com Jesus. E é aí que está o problema. Então, se eu achar que eu tenho que sair de onde eu estou para aí começar, então eu estou subordinando um trabalho que é divino a uma condição humana. E isso é um problema. E aqui Jesus está dizendo: olha, não, você começa onde você está. E aí a coisa vai se transformando. Né? Muito bom. O evangelho está no meio, não no final. Né? Se a gente for buscá-lo enquanto uma condição final, a gente se esquece do fundamental. Porque Jesus veio não para uma vida que virá, mas para que a gente pudesse construir uma vida que se fará, né? Então, a gente precisa aprender a dar uns passinhos, e é muito curioso, né, nessa conversa de Joana com Jesus, porque entra um pouquinho das nossas angústias também frente às outras pessoas, né? A gente sempre quer ter ao nosso redor as pessoas que a gente acha que merece. Porque no fundo, a Joana está dizendo, eu sou boa demais. Infelizmente, meu marido não é bom assim, não. Então, assim, eu tô precisando, né? Eu mereço muito mais. Só que o que Jesus está deixando implícito é que não é questão de merecer ou não merecer, né? As pessoas, elas vão fazer parte da nossa vida pela oportunidade que a gente tem de se relacionar e revelar alguma coisa, e o outro revelar para a gente, porque é um processo de troca. Jesus, né, devolve ela para uma condição de alguém que está relacionando, né, e que vai precisar pensar nessa relação longe, talvez, desse sentimento que às vezes permeia a nossa jornada. Eu quero simplesmente, né, os filhos que eu mereço, o esposo que eu mereço, os funcionários que eu mereço. É como se a gente fosse muito bom, né, as pessoas muito ruins, e elas naturalmente tivessem, né, que a gente só pudesse conviver ou ser permeado por gente que tivesse no nosso nível. Né? O evangelho não é sobre as pessoas subirem no nosso nível, mas a gente ter a disposição de, né, se a gente se considera tão grande, como Jesus vai propor, que o que eu tenho de mais sincero possa, o que eu tenho de mais genuíno, possa servir para minha comunhão com o meu semelhante, possa servir para me conectar com ele. Porque se eu falo que eu tenho muito amor para seguir para o mestre, né, ele logicamente vai dizer assim, então revela a ele. Se eu chego para ele dizendo, olha, estou cheio de recurso, né, e eu quero te seguir, eu falo, pois é, tá vendo lá, né, agora você já pode ter a vida difícil que você merece, porque quer dizer, você vai poder servir além das suas expectativas, você vai poder servir além dos seus interesses e para além das suas necessidades, porque você já tem muito, agora você está numa outra condição. Então, é um pouco de amadurecimento, né, que vai perpassando a nossa vida também. A gente vai sendo convidado a repensar, né, essa ideia do que a gente espera do outro
para o que a gente pode revelar para o outro. E isso é fundamental, porque a justa compreensão de que a insatisfação com o lugar que eu estou, e essa insatisfação ela é denunciada pelo meu desejo de começar a servir quando a situação mudar, né? Então eu estou revelando uma insatisfação com o momento de agora, e se eu estou subordinando o começo do meu serviço ao Evangelho a uma mudança de situação, eu estou caindo na ilusão do meu orgulho. Porque a insatisfação com o momento atual, a tal ponto de eu subordinar um trabalho divino a uma condição humana, vem do orgulho. E isso é uma ilusão porque quem não está satisfeito, veja, eu não estou dizendo que a gente não tenha que trabalhar por situações melhores. Não estou falando disso. Eu estou falando de incapacidade de suportar. Aí você fala assim, não, eu preciso ir para uma condição melhor para eu começar a servir. Né? Fala, isso é uma ilusão do meu orgulho. Por quê? Porque eu estou transferindo uma coisa, eu estou transferindo a responsabilidade. Então, o que está me deixando insatisfeito com a situação atual, me impedindo de servir, não é a situação atual, é o meu orgulho perante ela. Só que, como eu não quero aceitar isso, eu faço uma transferência. Aí eu digo assim: não, quando a situação mudar, eu começo a servir. Mas isso é uma ilusão do orgulho. Porque se a situação mudar, o orgulho vai comigo. E se o orgulho vai comigo, na próxima situação eu vou estar insatisfeito de novo. Então eu digo assim: não, eu queria ter dinheiro para poder servir. Aí eu ganho dinheiro, eu falo assim: não, mas agora eu queria uma casa espírita melhor. Aí eu vou para uma casa espírita melhor, eu falo assim, não, mas agora eu queria ter mediunidade. Aí agora eu queria isso, agora eu queria aquilo. Porque eu estou sempre transferindo para outra situação. E aí, nessa hora, é muito importante lembrar que Adão e Eva estavam no paraíso e não estavam satisfeitos. Eles estavam, vamos dizer assim, na situação que não tinha como nada ser melhor. Eles quiseram sair mesmo assim. Então, é o orgulho que está fazendo essa transferência psicológica. Para eu dizer assim, não, eu preciso disso para começar. Eu falo, não é. Quem está te contando essa mentira é o orgulho. Porque a humildade está onde está fazendo o seu melhor. Aí a Lourdes lembrou aí da Alcione, por exemplo, né? A Alcione ela não esperou condições melhores para fazer o que ela precisava fazer. Ela começou a fazer o seu melhor na situação que ela já estava. E assim com todos os grandes exemplos, né, que a gente tem na história. A gente pode lembrar de Paulo, a gente pode lembrar de Pedro, a gente pode lembrar de Estevão, a gente pode lembrar de Abigail, a gente pode lembrar de grandes nomes, Lívia, né? Se a gente for ver, a Lívia foi alguém que fez isso, né? Que Jesus está dizendo para Joana de Cusa fazer. Então, são esses grandes testemunhos, que são pessoas que, nas circunstâncias em que estavam, fizeram o melhor que poderia ser feito. E aí a gente nota como essa questão de insatisfação com o lugar que está é uma questão do nosso orgulho, porque a gente nota que eu tô querendo situações melhores primeiro. Eu tô querendo condições melhores, de maneira que eu estou dizendo assim, eu quero algo mais bem feito para começar. Falei, não, Jesus está dizendo, não, é onde você está mesmo, é do jeito que você está, com quem você está. E é aí que a coisa como que a coisa começa verdadeiramente, né? Podemos avançar no texto, irmãozinho? Quer colocar algo mais? Pode? Aí Humberto Campos
a nota, né? Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou. Ou seja, ela está assumindo, né? A postura interna. Ela está. E aqui a gente nota um sentimento muito sincero, né, dela. Então, patenteando todo o estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? E essa é uma preocupação muito justa, essa é uma preocupação legítima. A gente está dizendo assim, mas é porque uma outra maneira de expor essa pergunta da Joana não é assim, mas não seria tão melhor se todo mundo fosse espírita? Fala assim, olha, se todo mundo seguisse a moral espírita, seria maravilhoso, né? Mas ser espírita por si só, ou crer nos princípios, não é suficiente, né? Não é suficiente. Então, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios. E aí o problema é que a imposição é sempre uma coisa exterior, né? A imposição não transforma, porque a transformação nunca vai ser pela força. A força pode corrigir comportamentos, palavras, mas a força não transforma o coração. Por isso que o Emmanuel, lá no Ceifa de Luz, coloca assim, que não me lembro muito bem as palavras, você lembrar, irmãozinho? Mas é mais ou menos assim, a gente vai transformar o mundo não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Né? Não é com a violência, é com a força da vivência, né? E é interessante a gente ver que o que está em jogo, né, e Jesus vai trabalhar de novo, é a mesma coisa que ele trabalha com Simão Pedro, né? Quando Jesus perguntou a Simão: Você me ama? Simão fala: Opa, ô Senhor, para o Senhor tem amor, compreensão, tolerância, fé, tem todos os valores aqui desenvolvidíssimos. Pois é, te falar, tem um tanto de gente precisando de amor, mas deixa eu deixar bem claro, né? É gente incompreensível, intolerante, indisposto, não vai te ajudar em nada, né? E aí, o, o que Simão Pedro talvez vai entender com o tempo, pelas experiências que ele vai vivendo, é que esse amor, esse apacentar, que é um verbo interessante e é o que Jesus vai recomendar para ela, porque assim, não vai ter goela abaixo, não vai ter imposição, não vai ter de jeito nenhum, né? Um caminho assim que queima etapa, que desconsidera processos. Então, o verbo apacentar é, ó, você vai estar presente e você vai, o que você tiver de melhor, você vai entregar. Porque o pastor que apacenta, ele leva para comer, ele leva para o lugar seguro, ele protege das dificuldades, ele garante que a ovelhinha esteja em condições. Então, o que Jesus está propondo? Olha, você vai ter que aprender a caminhar com o seu irmão. E na caminhada com o seu irmão, você vai revelar alguma coisa. Você vai trazer alguma coisa para o seu próximo. E é o que ele vai falar Pedro vai falar para o Tiago, não, o Saulo. Lá, quando o, o, o Saulo escuta pela primeira vez a pregação,
E aí ele fica assim, escuta a pregação do Tiago na casa do caminho, depois que ele tinha já se convertido, primeira vez, e ele fala assim, tá tudo errado. Que tipo de princípio que está sendo trabalhado? Nossa, desandou mesmo, desandou, né? Só que aí Paulo tá, opa, pera aí, vamos, para isso aqui, que palestra ruim que é essa? Dá para mandar parar tudo, assim, ó. Que palestrante ruim que é esse? Tinha Estevão aqui, caiu demais. Aí ele não faz, né? Uma força superior fala para ele não fazer. E aí ele vai conversar com o Simão Pedro. E aí o Simão Pedro vai falar, olha, né, Jesus nos ensinou a caminhar uma milhazinha a mais. Então você vai ter que revelar no caminho com o outro o que você é. E o outro vai poder aprender algo de você e você vai aprender um pouco mais a respeito dele. Então existe um convite muito expressivo no Evangelho que é a convivência. Não é fácil, a gente normalmente vai querer conviver só com pessoa boa, mas é natural do processo evolutivo que a gente tenha que lidar com corações e com almas, porque hoje a gente se acha os melhores, né? Mas vejamos, qual de nós não está necessitado da misericórdia divina? Pelas nossas limitações de potencialidade, porque a gente só pensa da gente enquanto herói, enquanto a figura daquele que está assim nas melhores condições, que vai determinar o que vai ser, deixar de ser. Mas é justo a gente avaliar, né, o quanto a gente ainda não tem o que aprender. E a gente, quando volve para esse lugar, a gente fica um pouco mais maduro. Com certeza. Vamos passar então na resposta de Jesus, que as falas do mestre sempre valem a pena ser digeridas, né, com mais cuidado. Então, outra coisa também, só para não deixar em branco, né, a gente vez ou outra comenta disso, o Cristo sorriu serenamente. Eu gosto quando Humberto Campos, e também André Luiz nas suas obras vai fazer isso com os personagens, né, quando anotam, assim, a expressão, né, a gente vê que eles sempre destacam, assim, a serenidade, o acolhimento. Então, porque eu fico pensando assim, essa é uma dúvida tão respeitável, né, que a Joana está apresentando, pela sinceridade de sentimentos que ela trazia, mas que Jesus não banalizou, né? Jesus, ele, hora nenhuma a gente vai ver Jesus cobrando coisas de quem ainda não acessou aquele conhecimento. Ele cobra do Tiago, né? Como a gente viu no capítulo passado, fala, até tu, Tiago, né? Tá procedendo como Nicodemos. Mas aqui a gente vê, né? Sempre a calma, o acolhimento. E aí, vamos lá. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Irmãozinho, se você quiser que pare em algum ponto, você avisa aí que aí eu paro, tá? Então, é uma pergunta, né? Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação? Da inconstância ou da indolência do espírito? Então, é claro que quem sente mais dificuldade é quem ainda não alcançou. É quem ainda está na travessia. Quem já está na base lá na outra, na margem segura, né? Ele tem mais facilidade. Então é ele que tem que estender. Que é a fala da mãe de André Luiz para André Luiz, justificando por que ela ia encarnar de novo para casar com o pai do André Luiz de novo e ser mãe das duas amantes dele. Que ela diz expressamente assim: não posso trazer o inferior ao superior, mas posso fazer o contrário. Então, sempre as bênçãos divinas sempre descem do superior para o inferior.
O movimento é de descer. Então tem que fazer o movimento a gente tem que estender, né? Para os demais. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Então, isso é o que marca, né? Essa é a orientação que resume tudo e marca muito a vida da Joana, que vai reverberar aí a partir de então, né? Que é esse. E essas perguntas aqui, né? São intrigantes. É para colocar qualquer justiceiro em. Ó, o irmãozinho sumiu. Se Deus quiser, ele volta. Essas perguntas aqui são para colocar qualquer justiceiro numa situação difícil. Por que que Deus não age assim? E é daqui que vem o nosso embasamento para dizer: eu não vim para converter ninguém. Porque se o objetivo fosse converter, Deus faria a mesma coisa, Jesus faria a mesma coisa. Só que quem está mais próximo da verdade é o que menos luta contra o outro. Porque ele está tão certo da verdade, que ele sabe que o outro vai chegar no mesmo ponto. É só uma questão de tempo, né? Então não há razões aqui para imposição. Irmãozinho, quer ressaltar algo dessa fala de Jesus? Sim, né? Tem uma coisa boa também da gente pensar e vai na esteira daquilo que você está reforçando, né? Aquilo que o tempo pode dizer, Deus não nos constrange, nem impõe. Ele espera. Então, tem tantas coisas assim que às vezes a gente, até mesmo, né, na convivência uns com os outros, a gente quer impor, quer colocar, mas a sabedoria celeste sabe que tudo tem uma hora de ser dito. Vai ser dito. Vai ser dito. A questão é o momento, o quando vai ser dito. Que há sempre conjunturas favoráveis para que a verdade ela seja experienciada na sua beleza e no seu valor. A gente precisa ir caminhando, aprendendo a caminhar e esperar, porque do aluno de maternal a gente vai ensinando o que dá, né? Para um aluno de ensino fundamental 1, você ensina o que dá. Para o aluno de ensino médio, você ensina o que dá. E assim por diante. Naturalmente, a vida ajusta. Um momento ela fala. Deus nunca deixa de falar, mas ele entende verdadeiramente a hora que as coisas precisam ser ditas. Por isso, Jesus vai dizer: trabalhe em silêncio.
Deus não trava contendas e ele trabalha em silêncio. E aí ele vai recomendar, olha, fica um pouco mais calada, né? E às vezes a gente precisa aprender a conviver, né? Deixar o tempo passar um pouquinho, porque vai chegar um momento que o entendimento vai ser dilatado. Nem todo mundo vai entender. E se a gente é tão bom, né? Reforçando esse ponto também, estejamos cientes de que para os bons, Jesus só reserva problema. Para os que querem a companhia dele, ele só chama para cuidar dos BO, né? Porque ele confia. Isso é mais lindo da gente pensar, né? Se problemas nos batem à porta ou se questões difíceis nos chegam à marcha, estejamos certos de que a providência divina já confia em nossas almas, para que as resoluções de nós partam nas medidas sábias e na postura digna que apresentaremos em face da vida. Isso aí, isso aí. E aí, avançando aí no capítulo, para a gente conseguir encerrar mais ou menos dentro do horário previsto, a gente nota que pelo que Humberto Campos vai destacando, e é aqui que o Espírito mostra sua grandeza, né? Porque ninguém nasce sabendo e nem é obrigado, nem cobrado sobre isso, né? Mas o que a gente nota é que esses espíritos, tão logo têm contato com a orientação, parece que aquilo vem, né? Muito forte, assim, eles assimilam com muita facilidade, são capazes aí daí em diante de darem os grandes testemunhos, né? Assim é com a Lívia, assim é com a Alcione, assim é com a Célia. São espíritos que parece que eles são como os demais, assim, mas basta um contato com a orientação e aquilo é, é assimilado, né, de uma maneira muito forte, assim. Então, dali em diante, bastou essa conversa, dali em diante, a Joana experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao trabalho e sempre ativa para a compreensão. Aqui, certamente, Humberto Campos não está usando as palavras em vão, né? Então, resignação quase que, vamos dizer assim, quase que com certeza trazendo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele conceito de resignação, né, que é o consentimento do coração. E, e aí, então, a partir daí, ela transforma, né, a sua existência. Irmãozinho, você quer comentar algo desse momento, assim, para a gente poder ir ao final? É só resumir o que acontece. Ela vai voltar para casa, vai uma nova mentalidade, uma nova postura, obediente e resignada. A partir desse momento, a convivência não vai se tornar menos fácil, né? Os embates vão continuar ainda, só que o marido dela ele vai se envolver em alguns probleminhas. No meio disso tudo, né, ela vai receber a graça de ser mãe, vai começar a cuidar do filho, né, mas como o marido, né, estava em algumas complicações, vai acabar sendo morto, a gente não sabe como, e aí ela vai perder todo o prestígio que ela tinha conquistado, porque ele era um intendente do Antipas. Então ela não experimenta mais aquela condição, né, luxuosa, farturenta. Ela vai ter que passar por alguns desafios, porque agora é ela que vai ter que sustentar o filho, ela vai ter que trabalhar. E aí vai contar o Humberto de Campos que ela, até amigas dela, enfim, não vão ficar muito assim confortáveis com essa ideia e ela vai falar: não, olha, Jesus trabalhou, eu também posso trabalhar. E o tempo, né, vai passando, ela se torna, né, uma pessoa normal, comum,
Só que ela vai cair possivelmente na escravidão. Ela, infelizmente, vai se tornar uma escrava. E é por causa disso, né, que ela vai pertencer a um grupo da sociedade um tanto que mais perseguido. Passados quase 30 anos, mas na verdade mais de 30 anos, ela vai acabar parando num circo romano justamente pela condição dela agora, uma serva, né, uma escrava de alguém, né, que ajudava inclusive as pessoas, porque ela já tinha um trabalho maravilhoso de assistência. Ela, por causa da condição nova dela, ela vai acabar sendo perseguida. Isso. E aí, a gente se encaminha aí mais para o final do capítulo. No ano 68, então realmente, como o irmão está destacando, mais de 30 anos, né, após a desencarnação de Jesus, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. E aí, a ordem, né? Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura, abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do seu filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer: Vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Esse é o tema, quase que o tema central, né? Desse capítulo, né? A fidelidade, saber testemunhar a fidelidade no silêncio, porque esse talvez seja um dos grandes testemunhos da fidelidade, né? É saber calar. E é saber calar, né? Porque não é silenciar covardemente, é saber o momento de silenciar, saber o momento de falar, como o irmãozinho estava lembrando no começo. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenhas embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos.
A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Esse é o, como a gente dizia no começo, né, dos grandes testemunhos de fidelidade. Porque há muito testemunho de fidelidade em quem sabe esperar o trabalho divino no coração dos outros e amá-los, mesmo que ainda não estejam apresentando as luzes da evolução espiritual. É amar esses espíritos que estão à nossa volta, como quem sabe que Deus opera naquele coração, ainda que não pareça, ainda que a gente não consiga enxergar. Mas é preciso fazer o trabalho da semeadura, que é o trabalho de lançar a semente e acreditar que ela vai nascer. Confiar que ela vai nascer. Porque existe um trabalho que é feito dentro da semente e que a gente não, nem sempre, né, consegue notar. Por isso o amor pelos inimigos, por isso o amor para com as criaturas, e por isso isso é semelhante a amar a Deus. Porque significa trabalhar em si mesmo a noção mais pura de amor, que é o amor que não espera nada do outro. Muito bom. É isso aí, irmãozinho. Bem finalizado. Então, traz aí suas considerações finais. E aí já pode fazer a prece também. Não, eu faço a prece. Vamos. Só uma questãozinha aí, que a Bárbara Costa, né, colocou a Joana de Cusa, nossa querida Joana de Ângeles. Isso realmente já foi confirmado pelo Divaldo. E também essa informação que a Adriana traz, de que o filho que desencarna junto com a Joana é o Nilson. Isso também foi confirmado pelo Divaldo. Só informações aí para a gente entender como que as coisas se coordenam ao longo das encarnações, né? Mas são acréscimos aí também colocados pela Bárbara e pela Adriana. Te agradece a participação e a presença de todos. Vamos orar. Vamos orar. Chegamos ao final desse estudo e queremos muito, mestre amigo, externarmos a nossa gratidão. Ainda hoje o teu pensamento nos acompanha e o teu coração tem se doado em nosso favor, para que a gente, amparados, tenha condições de amadurecer, desenvolvendo cada vez mais as nossas ideias e os nossos sentimentos, a fim de alcançarmos essa obediência justa e essa resignação tão necessária. Viemos, Senhor, ao teu coração, aproveitando esse momento de fechamento de mais um estudo, também rogar a vossa bondade, sobretudo frente às provas que nos pedem um pouco mais de paciência, de tolerância e de compreensão. Nem sempre é fácil lidar com o cotidiano, que às vezes nos coloca em constantes desafios. Nem sempre é tão tranquilo estarmos diante de determinadas almas, que permanecem em algumas posturas
um tanto que equivocadas. O Senhor que conviveu conosco de perto e que a cada dia que foi se passando, foi revelando mais amor, para que a gente pudesse aos pouquinhos ir crescendo, ajuda a gente também a respirar, a renovar, para que a gente torne a levantar as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados. E que no limiar, às vezes, dessa nossa exaustão, a gente possa encontrar como Joana encontrou, a vossa palavra meiga e verdadeira. Que o teu Evangelho converse conosco e possa nos ensinar a esperança em nossos dias, para que a gente permaneça devagar, mas sempre, na direção da fidelidade verdadeira e sincera. Que assim seja. Assim seja. Então é isso, meus amigos. Uma excelente noite para todos nós. Jesus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.